Alguns desafios, eles estão sendo, sim, bem superados, né? Muita gente questionava em relação ao acesso ao uso dessa tecnologia. A gente sabe que algumas pessoas, hoje, né, o IBGE praticamente diz que 90% aí da população brasileira tem algum tipo de celular, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas não têm acesso, às vezes, à internet, ou não têm acesso a um aparelho de celular que possa fazer uma videochamada. Então, isso é uma questão que se coloca como um desafio, um limite. Mas, cada vez mais, isso está sendo superado. No sistema público, já existe a telemedicina com, vamos dizer assim, equipamentos dentro de uma unidade básica de saúde. Então, tem a câmera, tem o computador, um técnico de saúde, ou um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ou até um médico podem estar junto com o paciente naquele momento, fazendo uma teleinterconsulta. Por exemplo, um psiquiatra que está em São Paulo pode estar atendendo um paciente lá no interior do Nordeste, junto com uma equipe de saúde, através da telemedicina dentro de uma unidade de saúde. Então, a gente tem que utilizar a ferramenta e ir adaptando às realidades locais. Lá no passado, antes da norma, né, da resolução do CFM, antes da legislação, da lei de telesaúde no Brasil, se havia uma discussão que era, se não é todo mundo que vai poder usar, então ninguém pode. Isso é muito ruim, né? Você vê uma situação assim. Felizmente, as pessoas entenderam que há diferenças, mas a gente não pode proibir o uso de uma ferramenta tão boa, porque não é todo mundo que consegue ter acesso. A gente tem que ampliar esse acesso, mas não proibir. Nunca vai ser perfeito que todo mundo vai ter esse acesso. Então, havia uma discussão por causa dos princípios do SUS, né? Da universalidade, por exemplo, da equidade, que tinha gente que era contra a telesaúde, a telemedicina, porque não era todo mundo que ia poder ter acesso, porque não era todo mundo que tinha um celular. Mas esse tipo de discurso, felizmente, foi vencido, porque a gente hoje tem maneiras de dar acesso a essas pessoas também, e a gente cada vez mais vai ampliar o acesso à telemedicina no país, tá? Outro ponto que muita gente tinha receio era em relação à segurança e confidencialidade de dados. Hoje a gente tem uma legislação específica, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Os médicos têm que se familiarizar com isso. É muito importante. Nas questões de saúde mental, as pessoas têm muito receio, né? Como é que vai ser isso? Se eu falar isso, onde vai ficar anotado? Quem vai ler? Quem vai ver? Então, a gente precisa esclarecer os pacientes sobre as questões de proteção dos dados, ferramentas adequadas para fazer telemedicina, por exemplo, prontuário eletrônico com criptografia das informações, segurança desses dados, senha, dupla verificação para acesso a esse prontuário eletrônico, tá? Então, são ferramentas que vão trazer mais segurança, tá? E dentro disso, até mesmo a telemedicina pode ser um fator interessante para que as pessoas se sintam mais à vontade para fazer o seu acompanhamento de questões relacionadas à saúde mental. Porque muita gente, às vezes, não quer ir lá no psicólogo na cidade dele, ou no psiquiatra na cidade dele, por questões assim, se me verem entrando no consultório, vão pensar o quê, né? Infelizmente, existe esse estigma em relação ao cuidado da saúde mental, ou estigma em relação a ir no psiquiatra ou num psicólogo. Mas a gente, felizmente, tem visto isso diminuir. Mas a telemedicina pode ser essa ferramenta que pode trazer esse conforto para essa pessoa que ainda pensa que não gostaria que ninguém me visse indo lá no consultório do psiquiatra, né? Então, é uma maneira de você poder abordar o seu cuidado de saúde mental de uma forma bem discreta, tá? Então, a telemedicina ganha espaço nesse ponto também, tá?